Então, gente, na aula passada, né, a gente estava falando sobre o Renascimento. A gente terminou, né, de falar do Renascimento. Terminou, né? Então, aí paramos ali falando nas críticas da Igreja Católica, né? O Renascimento, ele começa ali no final do século XIV. A Idade Média vai do século VI, depois da queda do Império Romano, do Ocidente, e perdura ali com o tempo, século XIV, né? Do XV. E no século. Aí acontece aquele monte de coisa, né? Começa a igreja domina, depois começa a perder poder, né? Centraliza o poder na mão do rei, começa a centralização. A perspectiva trazendo o homem no centro das coisas. No Renascimento acontece. Onde parou? Voltou já? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora voltou. Muito ruim esse microfone meu. Tá. Então, aí o ser humano fica no centro, né? É essa mudança de perspectiva, porque até ali na Alta Idade Média, se eu não me engano, vai até o século XI, antes do século XI, até ali o século XI começa, o feudalismo, e começa ele se estabiliza durante a Baixa Idade Média, e depois começa o declínio, né, de todo o sistema feudal. E o Renascimento contribui para isso, ele começa dentro das críticas ao modo de vida dos senhores feudais, né, etc. Parece realmente o Lord Farquaad. É igualzinho. E aí começa a parte das críticas à Igreja Católica, né? Só que, como eu ia dizendo, o Renascimento ele nasce dentro da Idade Média e continua ali na Idade Moderna, né? Que vem depois. E o protestantismo, né? Isso que eu vou falar agora, a Reforma Protestante, né? Começa ali durante a Idade Média, as críticas à Igreja Católica, como eu disse, e até aconteceu uma ruptura, né, que é a Reforma Protestante. Só que a Reforma Protestante acontece na modernidade, já é no século XVI. Porém, eu vou já falar aqui agora, porque ela vai se desenvolver e nascer ali, né, as primeiras críticas dentro da Idade Média. Se parar o som de novo, gente, vocês falam alguma coisa aí, tá? Ou chamam, porque às vezes o chat não tá aberto. Continuando aqui. Então, como que nasce a Reforma Protestante? Ela começa dentro da Idade Média, mas o auge dela é no século XVI. Já é depois da Idade Média. Começa então com as críticas à Igreja Católica, como eu disse. Na Idade Média, vamos dizer assim, a Igreja ela tinha muito poder, tanto poder que os reis e os senhores feudais eles tinham que procurar ela, né, recorrer a ela e atrás da Igreja Católica para que pudessem conseguir governar, né? Porque lembra que eu disse, eles justificavam a governança deles ali como se fosse Deus que tivesse escolhido eles para estar naquele local. Então eles procuravam a igreja para estar nesse lugar de poder, né? Tanto os reis quanto os senhores feudais. A igreja tinha muito poder nesse momento por causa disso. Então, por isso, muitos integrantes da igreja viam na riqueza, né, que a igreja tinha, porque ela era a instituição mais rica da Idade Média, viam também nos prazer físico que os caras do clero, do alto clero tinha, né? Eles viam nessas coisas um afastamento do poder espiritual, ou seja, um afastamento do poder divino, do poder de Deus. Eles estavam se afastando do que algumas pessoas dentro da própria igreja acreditavam,
ser o certo, né? Então, e estavam se aproximando ao poder terreno, né? Poder dos humanos ali, de pecador, de estar nessa vida mundana. Então, isso começou essas críticas e colocou a credibilidade da igreja em risco, né? Em xeque. As pessoas. E isso contribuiu, né, para essa crise que começou no século XIV, como eu disse. Disputas ali no alto clero, ou seja, nos representantes da igreja ali no topo, que é o alto clero, né? Várias denúncias de. Gente, meu cachorrinho tá doido aqui hoje. Só um minutinho que eu vou ver o que tem aqui. Ah, que vieram aqui entregar um gás, aí o cachorrinho tá doidinho. Se atrapalhar, vocês falam. A gente fala um pouco mais alto que às vezes atrapalha. Então, essa disputa no alto clero, né, como eu estava dizendo, várias denúncias de corrupção, outras acusações ali de ordem moral do clero, fez alguns filósofos do próprio cristianismo ali, que foram influenciados por esse pensamento do renascimento aí, do humanismo, tipo, o humano no centro, começou a responsabilizar então a igreja e os dogmas da Igreja Católica por estar perpetuando a miséria, por estar perpetuando, ou seja, espalhando ali a miséria e a ignorância em toda a sociedade. Então, esses filósofos do próprio cristianismo começaram a criticar a igreja por isso. Um desses caras foi o professor da Universidade de Praga, né, chamado John Huss. Ele denunciou a venda de indulgência, ou seja, o que é a venda de indulgência? Isso cai muito, esse nome. É a venda do perdão, simples assim. No começo, né, os pecadores da Igreja Católica, eles deviam sofrer penitência pública, ou seja, eles tinham que cumprir alguma coisa ali na sociedade pública que falasse que ele está pagando pelo pecado dele. Depois, muitas vezes era autoflagelação, ou seja, eles ficavam se batendo, fazendo coisas ali para se perdoar, né? Para todo mundo ver que ele estava querendo perdão divino. Depois, com o tempo, isso foi substituído pela prestação de serviços, né? Começou as pessoas a fazer serviços para pagar pelos pecados, até o Papa Urbano II oferecer perdão, né? Essa indulgência para quem fosse nas cruzadas. Não sei se vocês lembram. Nas cruzadas teve um Papa que ofereceu perdão aos pecados para quem fosse, era o Urbano II. Com o tempo foi passando, e aí as indulgências começou a se transformar, né? Esse perdão aos pecados começou a se transformar em cartas. Aí essas cartas eram vendidas pela Igreja Católica para os fiéis. Ou seja, dependendo de quanto você pagasse ali, você poderia conseguir perdão não só para os pecados que você tinha já cometido, mas também você conseguia o perdão para os futuros pecados. Ou seja, você garantia, já poderia cometer ali uns pecadinhos a mais ali, porque você já cobrou o perdão. Era isso que era a venda de indulgência. Aí até o Papa Leão X, né, oficializar então essa venda de indulgência, o que fez a igreja arrecadar muito dinheiro, né, vendendo perdão, né, e se tornou até um negócio rentável para a igreja. Todos esses caras aí que criticou essa venda de indulgência foi morto, né, acusado de heresia e foi morto na fogueira. Mesmo com essa repressão da igreja para quem criticava ela, né? Lembra do tribunal lá da Inquisição, ela lutava contra e torturava e matava queimado na fogueira. Todo mundo que ia contra ela, criticava ela, os movimentos de contestação e de crítica à igreja não parou. Até no ano de... Na verdade, cresceu, né? Aumentou. O... Várias pessoas importantes na história criticaram a Igreja Católica. Uma delas foi o esse tal aí de Martinho Lutero, que é esse cara aí do meio da foto. A maioria das imagens dele costuma parecer ele um pouco mais velho, né, gordinho, com o queixo assim, um pouco mais gordinho.
O Martinho Lutero. Quem que é o Martinho Lutero? Ele era um monge, né? Dentro da igreja mesmo. Só que ele protestou contra o comportamento da igreja e do alto clero. Esse comportamento aí de luxo, de regalia, de venda de indulgência, coisa que para ele estava errado. Isso impulsionou outras pessoas a fazer o mesmo, né? E esse monte de pessoa criticando a igreja por esses motivos, impulsionado pelas críticas que já vinham junto com Martinho Lutero, fez todo o movimento da sociedade que ficou conhecido como a reforma, né, reforma protestante, né, que provocou uma cisão, ou seja, uma rachadura dentro da Igreja Católica. O Martinho Lutero ele propôs, acho não, tenho certeza, ele propôs 95 teses, que dentro dessas teses que ele escreveu tinha críticas à venda de indulgência e a outras práticas, né, que eu acabei de dizer. Porque ele achava que isso não tinha respaldo na Bíblia. A Bíblia não falava que podia fazer isso. No ano de 1521, Martinho Lutero ele foi excomungado, né, pelo Papa, só que ele se recusou a se retratar. Em vez disso, ele fugiu e foi se abrigar num castelo de um príncipe ali, que era também apoiava essa ideia de Lutero, né? No refúgio dele, enquanto ele estava ali refugiado nesse castelo, ele traduziu o Novo Testamento por alemão, né? Porque o Martin Lutero é da Alemanha, e produziu diversos textos, né? Criticando a igreja, e todas aquelas técnicas de impressão do Renascimento, tornou ela mais fácil, mais prática. Os textos do Lutero se espalhou rapidamente por toda a Europa ali, estimulando então esse sentimento de revolta no povo, né, de revolta social, um sentimento de mudança entre até os camponeses e as classes mais baixas. E isso provocou algumas convulsões sociais, umas revoltas. Por exemplo, uma delas aconteceu no ano de 1524, quando os camponeses eles foram armados, né, sob a liderança de um monge franciscano, e eles queriam propor, né, eles propunham nesse levante que não existisse propriedade privada, é, e isso acabou que ele também foi preso, essas pessoas, camponeses, foi preso, torturado e executado. Só que esse movimento durou ainda mais 10 anos. O socialismo ele defende isso, uma sociedade sem classes e sem propriedade privada também. Nesse período aí desse levante dos camponeses, morreu cerca de 100 mil camponeses. Só que, por mais incrível que pareça, o Lutero ele era contra esse levante dos camponeses. Ele dizia que esse levante porque ele justificava ali meio que quem está no poder tá ali porque Deus quer, né? Então ele justificava isso. Então um levante camponês para ele não fazia sentido, porque para ele só existia senhores e servos porque Deus queria. E aí começa então vamos dizer assim, uma briga, uma batalha entre os protestantes, né? Esse pessoal que criticava a Igreja Católica, com todas essas críticas que eu falei, venda de indulgência, o que mais? O luxo, né, da Igreja Católica, do alto clero. E aí, então, esses são os protestantes que começaram a brigar, então, com a Igreja Católica. Com o espalhamento, assim, dessas propostas do Lutero, com essas ideias do Lutero, várias regiões da Europa começou a pressionar, né, o povo dessas regiões da Europa começou a pressionar o sacerdote católico, tentando substituir eles ali por representantes do Lutero. Isso fez com que aumentasse vários protestos, revoltas, e as cidades, né, começaram as cidades que não acatavam a ordem real ficou conhecido como estados protestantes. Por isso que é os protestantes, por isso que é uma
forma protestante. Os estados que não aceitavam a ordem da Igreja Católica eram os estados protestantes. É... que atualmente é a Alemanha, ele exigiu então que esse culto luterano fosse proibido naquela região. E é isso que faz os protestos aumentarem e esse sentido de revolta dos estados protestantes. Então, todo mundo aí, a partir daí, é chamado de protestante. Para evitar a repressão do imperador, esses estados que protestavam contra a Igreja Católica se uniram e formaram uma liga de defesa, né, uma aliança para se defender, né, uma aliança com o exército para se defender da Igreja Católica. Essa aliança era chamada Liga de Schmalkalden, né, eu não sei como se pronuncia isso, mas tem no resuminho que eu vou mandar para vocês. Mas o mais importante é vocês entenderem que os protestantes, os estados protestantes, com medo da repressão da Igreja Católica, se juntaram numa liga. É uma liga que tinha um exército para se proteger. E essas lutas ali, eles se juntaram em 1531. Essas lutas duraram até no ano de 1555, que foi quando o imperador, né, o Carlos V, né, imperador do Sacro Império Romano, ele assina, né, um tratado de paz chamado Paz de Augsburgo, e garante então a liberdade religiosa para os protestantes ali no Sacro Império, né, onde seria a Alemanha no futuro. Outras formas de protestantismo, né, outras formas assim, outras religiões surgiram do protestantismo. Uma delas foi o calvinismo. O calvinismo, ele que é esse senhorzinho barbudo aí da foto. Este aqui de baixo, João Calvino. Ele mais radical, o calvinismo. Ele surgiu ali pelo frade João Calvino, que aderiu a esse movimento reformista que estava acontecendo na Europa. Ele é francês. Ele se escondeu então em Genebra, né, fugindo da igreja, e lá ele publicou os pensamentos dele. E aí ele deu início a isso que é chamado de calvinismo. De acordo com o calvinismo, apenas as pessoas predestinadas teriam salvação, ou seja, todo mundo já nasce sabendo se vai ter salvação ou não. E quem tinha sucesso no trabalho e nos negócios era Deus dando um sinal ali que da hora, você foi feito para ser predestinado a salvação eterna no pós-vida, né, no além-vida. Então, se você está indo bem no seu O áudio parou. Voltou? Voltou agora? Agora sim, voltou. Nossa, difícil o microfone, gente. Tem que arrumar outro. Se parar, vai falando aí. Então, tá ruim demais. É que ele tá com mau contato, sabe? Caiu muito. Meu gato fica puxando ele. Aí caiu demais e tá estragando. Se parar, se tiver muito ruim, aí vocês falam que eu tento, às vezes, pôr um fone de ouvido, alguma coisa assim. Vocês lembram onde eu parei? Que vocês ouviram? Ó, vou continuar aqui do calvinismo. O que o calvinismo prega aqui, ó? Beleza? Então, o calvinismo, o que ele pregava de diferente das outras religiões, né? Da Igreja Católica? Dentro do protestantismo, o que o calvinismo pregava, essa religião que estava nascendo ali? Que apenas quem era predestinado tinha lugar no céu, ou seja, as pessoas já nasciam predestinadas a irem para o céu. Deus já tinha escolhido quem seriam os vencedores e os perdedores, né? E os vencedores, então, essas pessoas aí predestinadas, elas já teriam sorte sendo mostrado assim na vida delas quando elas conseguem um trabalho bom, quando elas vão bem assim, nos negócios e etc. Isso estimulava as pessoas a trabalhar, né?
e guardar dinheiro e também investir o dinheiro dela na criação de oportunidades de trabalho, né, para gerar mais oportunidades de trabalho. Segundo o Max Weber, o desenvolvimento do próprio capitalismo ele está ligado aos países que tinham influência do calvinismo, né? Por exemplo, na Holanda, na Inglaterra. Por quê? Porque o calvinismo pregava esse valor no trabalho. Então, o trabalho fazia as pessoas caminhar para a salvação. Então, esses países conseguiram prosperar melhor no capitalismo. Foram os primeiros países. O calvinismo ele foi amplamente aceito pela burguesia, né, exatamente por isso, porque justificava a moral, né, da burguesia que só estava ficando rica e só enriquecia cada vez mais, então eles precisavam de alguém que justificasse por que ser rico era legal. E agora o calvinismo conseguia justificar isso, né? Porque quer dizer que Deus te escolheu para ser predestinado a ser rico. Na Inglaterra, surge o anglicanismo, né? A igreja anglicana. O que é isso? Ela foi introduzida pelo rei, o próprio rei, né? Que é o rei Henrique, o Henrique VIII, né? Esse da foto aí, esse aqui. O Henrique VIII, o que ele faz? Ele era casado, né? Só que ele não queria mais estar casado com a mulher que ele estava. E a Igreja Católica, né, não permitia o divórcio. Então, o rei Henrique VIII fez? Ele criou a própria religião, simples. Ele criou a Igreja Anglicana, né? E aí o Papa não gostou disso, né? Porque na Inglaterra era católica até então. O Papa era o Clemente VI, Clemente VII, ele excomungou, né, o Henrique. Só que o Henrique ele conseguiu ter a aprovação ali do parlamento inglês para que pudesse, então, acontecer a separação entre o Estado e a igreja. E aí ele funda essa igreja anglicana própria dele, para ele poder se casar de novo. E ele era o chefe e o rei, né, dessa igreja. Essa igreja acabou se tornando a oficial da Inglaterra, a igreja anglicana. E então o que acontece, né? Depois disso tudo, tá tendo todo mundo fazendo um movimento de contestação à igreja, a igreja está perdendo poder, tá difícil para a igreja nesse momento. Então o que acontece com a igreja? O que a igreja católica faz nesse momento? Ela começa um movimento de contra-reforma para tentar segurar essas reformas aí, reforma protestante. Ela faz uma série de mudanças ali, né? Para tentar revisar ali alguns dogmas, alguns valores e alguns princípios ali da Igreja Católica que ela poderia mudar para que pudesse ter mais fiéis, né? Voltasse ao auge que ela estava antes. E para se reaproximar assim da população, eles criaram, a Igreja Católica criou várias organizações assim para ajudar a espalhar a palavra da religião católica. Essas várias essas pessoas aí que foram, essas organizações que foram espalhadas aí pelo mundo, uma delas aí é muito conhecida, vocês já devem ter escutado na história do Brasil, é a Jesus, foi criada aos fiéis, os que tinham sido convertidos e transformados fiéis aí, em participar dos né, os Tá muito difícil? Vou tirar aqui e colocar de novo. Vai, melhorou? Melhor? Vocês estão me ouvindo certinho agora? Tá muito ruim, né? Eu vou tentar tirar o microfone, ver se vocês me ouvem.
estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Agora tá melhor? Tá muito ruim esse microfone, né? Vou ter que arrumar outro. Então, gente, vou tentar falar um pouco mais rapidinho aqui. Se tiver muito ruim, aí a gente para e eu continuo na próxima aula pra gente me arrumar um microfone. Mas eu vou tentar aqui, se tiver muito ruim, aí vocês me falam. Então, a Igreja Católica, ela faz uma contra-reforma, né? Tentando parar esse protestantismo que estava, essas críticas, e o protestantismo que estava se espalhando pela Europa, e para recuperar, né, os convertidos. E aí ela cria essas organizações, e uma dessas organizações é a Companhia de Jesus, que é integrada pelos jesuítas, né? E que o papel principal deles é a difusão do cristianismo na Ásia, na África e na América, futuramente, quando a gente chegar lá da descoberta da América, né? Do achamento da América. O que a Igreja Católica faz, então, para reagir? Ela cria o chamado Concílio de Trento. O que é esse Concílio de Trento? Nossa, o microfone está muito ruim, né, gente? Porque dá para ver que a oscilação do microfone, ele não oscila, tem vez, não sobe e desce o botãozinho. O Concílio de Trento ele aconteceu entre o ano de 1543, 45, né, até o ano de 1563, né, na cidade de Trento, por isso tem esse nome. O que aconteceu nesse concílio, né? Aconteceu lá na Península Itálica, na cidade de Trento. É uma reunião, né, que reuniu vários bispos, vários teólogos, né, estudiosos da religião, para reestabelecer algumas ordens, algumas regras, né, que a igreja tinha e reforçar, né, os princípios da fé da Igreja Católica. Foi criado então vários seminários, né, para formação de sacerdote, criaram seminários para formar sacerdote. Nesse concílio também eles reforçaram a atuação da Inquisição, ela ficou mais pesada. Criaram uma lista de livros proibidos, né, aos católicos. Mantiveram o celibato dos padres, ou seja, eles não podiam se casar ainda. Defenderam o culto das imagens, né? Era uma das críticas do protestantismo, o culto a imagens, e a Igreja Católica então defendeu isso nesse concílio, manteve o culto a imagens, defendeu o culto, defendeu as indulgências, ou seja, o perdão, mas agora proibiu ser vendido nesse concílio. Proibiu vender perdão, mas poderia dar perdão para as pessoas. O que mais? Aconteceu. Reafirmou, né, a importância dos 7 sacramentos, né, que é aquilo que é as palavras de Jesus, né, que é aquele negócio dos dogmas cristãos, que é o batismo, a Eucaristia, a confissão, a unção, crisma, e essas coisas, matrimônio. Reafirmou isso, né, nesse concílio, a Igreja Católica. Defendeu o papel do clero, né, para intermediar relações entre Deus e a terra e as pessoas e interpretar a Bíblia. Então esse concílio ele acabou eliminando toda a chance dos católicos e dos protestantes estarem debaixo de uma mesma igreja, não tinha mais essa chance. Ele acabou com essa última chance que tinha de se rejuntarem, né? Então, gente, como o microfone está muito ruim e acho que não vai dar tempo, faltam só 5 minutos, eu acho que eu vou parar por hoje. Depois disso aqui, eu vou mostrar para vocês já o slide. A gente vai falar só o finalzinho aqui, que eu acho que é até bem rápido. Eu acho que eu posso tentar falar esse, porque esse aqui é só reafirmar tudo que eu acabei de falar. Que é o que provoca, então, o final da Idade Média, né? O que provoca a crise?
Começa com uma crise econômica, né, na Europa, em toda a Europa, primeiramente porque os turcos otomanos, eles invadiram o Império, né, bizantino. Então o Império Bizantino caiu na mão do Maomé II. Aí isso deu uma retração econômica na Europa. Que mais? Tiveram muitas secas, né, prolongadas, isso deixou o pessoal lá que já estava com fome, sem comida. A peste negra, né, que matou 25 milhões de pessoas em toda a Europa, quase um terço da população da Europa. A Igreja Católica, né, que perdeu poder pelas disputas políticas e pelas denúncias de corrupção do clero e outras coisas morais, aí, de acusação moral que o clero fazia, da reforma protestante, com certeza, da insatisfação generalizada da população, ninguém estava satisfeito com nada na Idade Média. Os senhores feudais, eles estavam aumentando muito os impostos, e aí os camponeses começaram a fugir para a cidade. Na cidade, a burguesia estava controlando, a alta burguesia estava controlando o mercado, né, impedindo que os pequenos comerciantes participassem ali das decisões políticas. E começou a acontecer muitas revoltas urbanas, muitas camponesas também, né, que enfraqueceu as relações feudais e contribuiu para a centralização do poder na mão do rei, como eu disse. E assim consolidou a monarquia e formou os estados nacionais, como a gente viu nas outras aulas. E é isso, é a crise do século XIV que dá fim à Idade Média. E na próxima aula a gente continua, então, só para finalizar, com as contribuições, né, da Idade Média para o dia de hoje em dia, para o que sobrou para hoje em dia, né, para a atualidade. Então eu vou acabar por hoje aqui, porque aí eu tenho que arrumar esse microfone para melhorar para vocês aí, senão a gente perde, né, a linha de raciocínio. E é isso, gente. Boa noite. Até semana que vem. E semana que vem também eu vou tentar dar uma aula um pouco mais rápida, que é só para finalizar, só falar esse slide aqui de contribuições. Só que aí eu vou arrumar um microfone. Então, boa noite, gente. Até. E semana que vem eu vou ver se eu arrumo um filme para vocês verem. Então eu vou indicar um filme para vocês verem. Boa noite, gente. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês.